Lições do Santuário. Verdade presente. A festa das primícias era a sombra da ressurreição de Jesus, porque Jesus é a primícia dos que dormem. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, passou na terra 40 dias, então voltou para o céu. Imagine isso! Jesus está conversando com os discípulos e de repente é envolvido numa nuvem e elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Os discípulos ficam assustados porque o Mestre está subindo e se distanciando cada vez mais. É nesse momento que aparecem 2 anjos vestidos de branco que vêm para confortar os discípulos assustados, tristes com a ascensão de Jesus. E os anjos dizem: por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado às alturas virá do modo como o viste subir. E Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra e então voltou para o céu. Foi para o santuário celestial, onde aconteceu sua investidura. Mas o que teria sido essa investidura de Jesus 50 dias após a ressurreição? Vamos dar uma olhada no ritual do santuário da terra? Vamos olhar o que significou a investidura dos sacerdotes aqui na terra para entender melhor o que significou a investidura de Jesus no céu. Então vamos para Êxodo 40. Conforme vimos na lição anterior, o tabernáculo construído por Moisés no deserto ficou pronto. Levou meio ano para ser construído e Deus vai ungí-lo. Deus unge os sacerdotes e depois unge o santuário inteiro em sua inauguração. Antes da unção do tabernáculo, Deus ensina o protocolo a Moisés. Pede que Arão e seus filhos se aproximem da porta do santuário e explica: os lavarás com água, vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai para que me oficiem como sacerdotes. Isso foi parte do protocolo de inauguração do Santuário da Terra. No serviço do Santuário da Terra, os sacerdotes se purificavam com água sempre que entravam no santuário para mais um serviço. A pia de bronze no pátio servia para a purificação dos ministros, conforme Deus ordenou a Moisés. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação. O sacerdócio não era um serviço qualquer. O sacerdócio prefigurava uma função santa de altíssima responsabilidade. O sacerdote era o representante de Deus na terra, oficiando, ministrando no santuário entre Deus e o ser humano. Agora vamos para o Calvário. Na cruz, Jesus satisfez as exigências da lei. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E já que todos somos pecadores, então todos deveríamos morrer para sempre. Mas para que o pecador não morra para sempre, Jesus tomou a morte que era nossa e nos deu esperança de vida eterna. Na cruz, fomos salvos da sentença de morte eterna. Mas vamos voltar para a ascensão de Jesus? Esse trecho da história é maravilhoso. Um cortejo do céu veio buscar Jesus. Esse foi um dos maiores eventos que o universo já presenciou. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho e a multidão de cativos, libertos à sua ressurreição, o seguiu. Multidão de cativos seguiu Jesus quando Jesus voltou para o céu? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Sim, está em Mateus 27. No finalzinho do verso 51, se refere a um terremoto no domingo da ressurreição. Continua a leitura. O verso diz que com o terremoto abriram-se os sepulcros
E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, muita gente ressuscitou com ele e entraram em Jerusalém. Saíram da sepultura para testemunhar de que Jesus ressuscitara de entre os mortos. Mas que pena que Mateus não fala mais nada sobre esse assunto. Mas Lucas fala. Vamos para o livro de Atos, capítulo 1, finalzinho do verso 2. Veja que o assunto ali é justamente que Jesus foi elevado às alturas. Fala da ascensão de Jesus. E o verso 3 diz que durante aqueles 40 dias que Jesus fica ressuscitado na terra, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você prestou atenção no que acabamos de ler? Um grupo de pessoas ressuscitou com Jesus. Esse grupo entra em Jerusalém, conversam com os moradores da cidade sobre o reino de Deus. Esses ressuscitados são testemunhas de que o Nazareno era mesmo o Messias tão esperado. Por isso estavam vivos novamente. Uau! Eu queria tanto ouvi-los. Eu queria tê-los ouvido, dando testemunho, encorajando o povo. Gente, Deus precisou agir de modo extraordinário porque havia muita coisa em jogo. Você sabia que os soldados que guardavam a sepultura de Jesus receberam dinheiro para mentir? E mentiram descaradamente, dizendo que o corpo de Jesus havia sido roubado. Então, Deus faz mortos se levantarem da sepultura e entrarem da cidade santa e testemunharem da morte e da vida, testemunharem a respeito do Messias ressuscitado. Ai, como eu queria ter ouvido aquela gente. Percebeu isso? Quando se trata de salvação, o nosso Deus Criador levanta mortos da sepultura. Mas vamos voltar para a ascensão de Jesus? A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, levantai. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente respondem as sentinelas de guarda. Quem é o rei? Quem é o rei? Outro grupo responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Que celebração! Pedro se refere a esse dia, dizendo que Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ali Jesus reassume a corregência do universo ao lado do Pai, sua posição à destra de Deus, sua divindade que foi esvaziada ao enfrentar o Calvário. Sim, Calvário foi coisa muito séria. Jesus correu riscos enormes por amor a mim e a você. A Bíblia diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Que grandiosa é essa afirmação! Jesus se esvazia da divindade, assume posição inferior à de um simples anjo criado por ele mesmo. Esse pensamento me faz tremer. Mas a Bíblia também explica que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Na cruz, Jesus faz a purificação dos pecados. Sabe que pecados? O apóstolo Paulo diz que Deus foi tolerante e deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, os pecados anteriores à cruz.
Isso significa que Jesus perdoa os pecados da humanidade na cruz, anulando a sentença de morte que estava sobre a humanidade. Sabe qual a sentença? Aquela que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Alma é sinônimo de pessoa, de vida, então a pessoa que pecar morrerá. Então, por causa da cruz, a alma que pecar, mas que se reconcilia com Deus através do perdão, recebe perdão imediato, completo. Aquele que foi feito menor que os anjos ao entrar no tempo e na história, aquele que esvaziou-se da divindade e assumiu a humanidade, aquele que enfrentou a cruz e assumiu os pecados da humanidade, que ressuscitou como ato do céu e por seu próprio poder, assentou-se à direita de Deus. Jesus fez a purificação dos pecados na cruz, perdoou os pecados deixados impunes antes da cruz, anulou a sentença de morte que era contra a humanidade e, assentado à direita de Deus, reassume por completo o seu status eterno, anteriormente esvaziado. Tudo isso para continuar nos purificando dos nossos pecados diariamente. E exatamente porque seu esvaziamento foi sobremaneira importante, que sua investidura foi também sobremaneira importante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Na investidura de Jesus, todos os atributos de majestade, dignidade e esplendor são conferidos a Cristo. Vemos nessa festa um eco da oração sacerdotal de Jesus quando ele pedia para que fosse glorificado com a glória que teve com o Pai antes que houvesse mundo. Antes da cruz, a divindade lhe pertencia por direito. Depois da cruz, a divindade lhe pertence por mérito. Vamos repetir essa frase? Fala comigo. Antes da cruz, a divindade lhe pertencia por direito. Depois da cruz, a divindade lhe pertence por mérito. Glórias a Deus. Anjos, querubins e serafins ouvem a voz. Milhares e milhões de seres celestiais ouvem a voz. Representantes dos incontáveis mundos habitados ouvem a voz. Os ressuscitados com Jesus, levados da nossa terra, ouvem a voz e todos se colocam de joelhos e confessam que Jesus Cristo é Senhor. Quando Jesus era investido no céu, o Pai fez cair sobre ele o Espírito Santo. E você sabe o que acontecia nesse momento na terra? Então vem comigo para Jerusalém, entra comigo numa sala onde estão todos os discípulos reunidos. Enquanto o Pai ungia Jesus com o Espírito Santo no santuário celestial, os discípulos oravam no cenáculo. Se humilhavam em consagração, pedindo que Jesus enviasse o Consolador prometido. E Jesus o enviou, do céu à terra. E que manifestação de poder aconteceu ali? Vamos ouvir Pedro falando sobre isso, sobre o que aconteceu lá no céu, quando Jesus foi investido como sacerdote e rei no santuário celestial. Ele conta sobre a exaltação de Jesus no céu e os resultados disso na sala do cenáculo, quando os discípulos receberam o dom do Espírito Santo e falavam línguas estrangeiras e tinham fogo sobre a cabeça. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E o que é que os ouvintes de Pedro viam e ouviam? E viam um novo Pedro que falava com linguagem clara e ousada, palavras cheias de amor e poder. Era outro Pedro, poderoso, ardente, que tinha fogo do Espírito Santo na alma, tinha o fogo do Espírito Santo nas palavras. Espírito Santo que era derramado pelo Pai sobre Jesus, porque naquele exato momento, no santuário celestial, Jesus era investido com a glória que tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Esse assunto me deixa extasiada. E você, o que você acha? No santuário da terra, os sacerdotes eram preparados para ministrar nos lugares santos, porque eram os responsáveis pelas questões relacionadas ao pecado, o arrependimento e o perdão.
Eles representavam Deus na terra e falavam em seu nome. Assim também o nosso amado Senhor ungiu e foi ungido para reassumir o seu lugar no céu. Não pecou, mas foi feito pecado em nosso lugar. Não pecou, mas foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Nem por um momento devemos brincar com o pecado. Pecado é coisa séria. Pecado mata. Pecado precisa ser confessado e abandonado. A sentença de morte que estava sobre a cabeça da humanidade foi lançada sobre os ombros de nosso amado Salvador. Por isso, foi totalmente anulada na cruz. Qualquer pecado confessado e abandonado foi e é totalmente perdoado por causa do evento cruz de Jesus. A Bíblia diz que devemos nos alegrar em Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Na cruz, Jesus reconciliou o mundo com Deus ao pisar a cabeça da serpente. Acabou definitivamente com as prerrogativas daquele anjo caído de ser Deus. Você lembra qual era o pensamento daquele anjo antes de ser expulso do céu? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Jesus ainda não destruiu a serpente. É necessário que o conflito cósmico envolvendo o céu e a terra prossiga por um pouco mais. Que loucura isso! A palavra da cruz é loucura, a pregação do Evangelho é loucura, as coisas do Espírito de Deus são loucura. E o que é que torna tudo isso loucura? É Jesus Cristo. Sabe por quê? Pelo fato de quem esteve pregado na cruz do Calvário. Após sua ressurreição, Jesus foi investido no céu, reassumiu sua posição real à destra do Pai com a função de lidar com os nossos pecados continuamente. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Observe os móveis do santuário terrestre. O castiçal de 7 velas iluminava continuamente. A mesa dos pães tinha pães frescos continuamente. O altar das orações tinha incenso continuamente. Tudo sombra do ministério de Jesus, de sua contínua presença, contínua intercessão, contínuo sacerdócio. Isso nos ensina muito sobre o nosso Deus. Transcendente porque todo-poderoso, mas também imanente, porque próximo e relacional. Esse é o tipo de conhecimento que afasta a crise, afasta o desânimo, levanta a autoestima, o tipo de conhecimento que dá sentido à vida. E se você sente o peso do remorso, se você tem engolido a lágrima insistente, se você tem sentido a força da depressão na alma, confia no Senhor. Confessa a Ele os pecados acariciados. Abandona esses pecados e depois esquece que um dia os cometeu. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor.